Fala galera, na aula passada a gente fez uma edição rápida aqui e eu criei uma timeline. Nessa aula eu quero explorar um pouco mais sobre a criação da timeline e mostrar algumas coisinhas. Eu quero tentar seguir esse formato de mostrar uma coisa básica para pelo menos startar e depois mostrar com detalhes ou mostrar variações ou opções para poder a gente dar uma aprofundada no assunto que a gente acabou de ver. Tá, eu tô aqui com o DaVinci aberto, então eu tenho aqui as filmagens, drone e tal, esquiando. Embaixo eu tenho a timeline, eu tenho um áudio e aqui eu tenho uma timeline. Essa timeline é isso que eu estou vendo aqui. Então se eu apagar essa timeline, aí eu vou deletar, perceba que aqui ficou em branco. Então tem várias formas de criar timeline. Na aula passada eu criei assim, segurei um vídeo qualquer, puxei para cá e automaticamente ele criou a timeline. Tá aqui, timeline 1. Agora presta atenção no seguinte. Esse vídeo, quando eu clico em 3 pontinhos, ele me mostra as configurações. 1920 por 1080, que seria a resolução, e aqui embaixo o frame rate de 50. Por que o frame rate de 50 é útil? Ele está passando aqui na velocidade normal, mas se eu quiser diminuir essa velocidade para metade, eu consigo. Eu vou diminuir aqui, mas a gente vai explorar isso aqui com mais calma. Velocidade 50. Ou seja, eu consigo fazer um slow motion em metade da velocidade do vídeo, porque eu peguei o meu vídeo de 50 frames por segundo e baixei para 25, então ele dobrou, ele esticou o meu vídeo todo. Tá, só que apesar desse meu vídeo ter 50, a minha timeline aqui, ela tá com 25 frames por segundo. Ou seja, só o fato de puxar o vídeo para cá e criar uma linha do tempo, que é a timeline, não significa necessariamente que ela vai ficar com a mesma taxa do vídeo. O que ela vai ficar é com a mesma taxa aqui, ó, das configurações do teu projeto. Então tem outras formas de fazer isso. Deixa eu apagar de novo a timeline. E eu posso criar uma timeline do zero. Botão direito em qualquer área em branco, timeline, create new timeline. Na hora que você cria assim, ou seja, sem ser tão automático, lembre-se, tudo que é automático é duvidoso. Então, ó, criar nova timeline, ele vai me perguntar o tipo de áudio, estéreo, beleza, o que se espera. Aí, use project settings, ou seja, usar as configurações do projeto. Se eu desligar isso aqui, ele vai me dar as opções para eu colocar do jeito que eu quiser. Ou seja, mesmo que o meu arquivo do DaVinci esteja configurado numa outra resolução, eu posso criar uma timeline aqui própria para esse vídeo, que é de 50. Então, essa é uma das formas. Então, se eu pegar vários vídeos e criar a timeline de uma vez só, ele já vai criar uma timeline com todo mundo em sequência, que é o timeline 1, já com todo mundo em sequência todos os vídeos. Essa é outra forma. Ok, vamos explorar as configurações dela. Quando você tem um vídeo aqui, você tem a agulha aqui em cima que passa de um lado para o outro, ele vai estar com um zoom padrão. Se você segura a tecla Alt e roda o roller, ele vai ampliar isso. Então você consegue ter um ajuste mais fino da posição. Então é um movimento que a gente sempre faz, é o Alt para poder você fazer um zoom na timeline. O Shift, ele aumenta o tamanho do teu vídeo. Então você consegue ver aqui melhor. Principalmente se você tiver um áudio, por exemplo, deixa eu botar um áudio aqui, você consegue ver melhor a tua waveform. Waveform é o desenho do teu áudio aqui. Segurando a tecla Shift, você vai perceber que aqui o meu teclado aparece. Você consegue ver o áudio. Inclusive tem uma linhazinha aqui que você amplia ou abaixa o volume. Está dizendo aqui, ó, mais 5 decibéis de volume. Quando você passa direto, significa que ele está clipando. Essa área aqui provavelmente vai dar um estouro, que vai ser um áudio nada agradável. Eu não vou fazer isso com vocês. Então a gente tem sempre que deixar o áudio de uma forma que ele quase toque, mas não toque. Tá, outras configurações da timeline. Se eu colocar um outro vídeo aqui, por exemplo, ele vem um, depois passa para o outro. Perceba que se eu quiser que o áudio deste primeiro vídeo ele toque ainda enquanto estiver nesse, basta eu jogar esse vídeo para a camada de cima. Ele abre aqui automaticamente uma outra camada chamada vídeo 2,
E é onde começa a confusão, porque cada editor trabalha de um jeito. Tem uns que trabalham com todos os vídeos de uma determinada câmera numa faixa, tem outros que saem mudando e mesclando de acordo com a necessidade. Aí é questão de organização. Quando isso começa a ficar muito cheio, você sente a necessidade de se organizar. Então, se você quiser, por exemplo, passar esse vídeo aqui por trás, na hora que eu estiver tocando o meu vídeo, ele vai passar por aqui, vai chegar aqui e não vai mudar em nada, porque esta camada está na frente. Quando chegar nesse ponto, é que ele troca para o vídeo da camada 1. A mesma coisa acontece com o áudio. Se eu tiver um áudio aqui, por exemplo, eu vou puxar esse áudio, que é um áudio que eu gravei bem besta, só para ter alguma coisa para colocar aqui. Essa foi minha viagem para o Nepal. Eu estava bem entusiasmado nesse dia. Ainda bem que eu não caí. Pronto, bem besta. Todo arquivo de vídeo ele vai vir com a faixa de áudio, mesmo que esteja em branco. Quando eu puxar uma faixa de áudio, ele vai vir apenas a faixa de áudio. Eu posso também controlar por aqui, ó, por essa barrinha, ou posso usar o Shift. Então é muito comum você recolher tudo e depois abrir só o áudio que você está trabalhando. Tá, eu vou cortar aqui os pedaços. Eu vou vir com a ferramenta de corte, vou cortar esse pedaço, esse e esse. E aqui eu vou apagar essas peças. Na próxima aula a gente vai aprender esses detalhes de corte. Eu vou jogar isso para cá. Tá. Essa foi a minha... Eu vou fazer aqui uma sequenciazinha para vocês entenderem. Tá fora de ordem aqui, porque aqui eu já estou andando e aqui eu começo a andar. Então, apenas ignorem os tempos aí. Tá, veja que coisa importante. Se eu estou puxando essa camada, deixa eu recolher aqui. Se eu estou puxando essa camada para dentro da minha timeline, perceba que ele vai colocar essa faixa no vídeo 4 e o áudio no áudio 4. Então, a gente fica tentado a puxar esse cara aqui para baixo. Só que tem um problema, na hora que eu faço isso, caso esse áudio entre em cima desses dois, ele apaga. Então mesmo que você volte, ele deixou de existir aquele áudio. Então tem que tomar muito cuidado quando você for inserir alguma coisa para evitar que você coloque alguma coisa em cima. Porque colocou por cima, ele elimina. Continua aqui, só que depois você vai ter que procurar de novo para jogar para lá. Se eu jogo esse vídeo para o vídeo 5, ele vai criar uma faixa áudio 5 e assim sucessivamente. Só que tem um segredinho. Tem duas formas de você melhorar isso. A primeira é desligando esse botão de linkar. Então quando você pega uma faixa, você consegue andar ela de camada em camada. Deve ter algum atalho para isso que eu não sei qual é, mas eu não uso. Mesmo que esteja linkado, você consegue pegar uma faixa dessa isolado, seja áudio ou vídeo, apenas apertando o Alt. Então se eu segurar o Alt e clicar, eu pego apenas a faixa, ou seja, clicou isolado, pega as duas, clicou com o Alt, pega só ela. Você consegue baixar essa para cá, pegou o Alt só essa, você consegue subir essa para cá e organizar melhor a sua timeline. Só cuidado, porque nessa hora você pode sem querer escapar o tempo. Então se você faz essa mudança de faixa segurando o Shift, ele apenas vai fazer essa mudança na vertical e não vai deixar ele escapar. Soltei o Shift agora e ele pode desincronizar o áudio do vídeo. Tá, vamos organizar isso aqui e organizar isso aqui. Perfeito. Essa foi minha viagem para o Nepal. Vamos estudar esses botões. Ele vai aparecer alguns botõezinhos aqui. O Lock Track eu não uso, mas ele serve para travar. Então você não consegue mais mover nada de local, você não consegue mais apagar. Tudo nessa faixa fica travado. É bom quando você é meio desastrado. Esse aqui, solo, significa que se você ligar ele, somente essa faixa vai tocar. Então se tiver, por exemplo, uma música de fundo, efeitos sonoros, outras vozes, ele desliga todo mundo para poder tocar só ela. É muito bom quando você está trabalhando nas falas e você quer estudar ou ajustar apenas ela. E esse mute, que é o M, é exatamente o contrário. Ele vai deixar todo mundo ligado, menos ela.
Então eu uso muito o mute para ele mutar a faixa de áudio do background, da música de fundo. Porque eu não quero ficar ouvindo a música de fundo enquanto eu estou trabalhando, eu só ligo ela no final. E provavelmente o botão mais importante que você tem que entender é esse Auto Track Selector. Esse Auto Track Selector ele está muito linkado com a parte de corte dos vídeos. Eu acho melhor deixar ele para uma outra aula quando a gente for falar sobre as ferramentas de corte e edição. Aqui em cima, nesse botão, eu posso selecionar como eu quero visualizar. É só uma questão de estética. Então, por exemplo, deixa eu abrir aqui as faixas de vídeo. Perceba que ele está me mostrando imagenzinhas que elas vão andando, ou tipo, ele acabou aqui e quando ele for para cá ele vai pegar um frame que está aqui no meio. Ó, perceba que ele vai pegar o frame com o cara aqui, e aí depois ele vai pegar o frame com o cara lá atrás. Então ele meio que vai interpretando o vídeo e colocando exemplos a cada X frames ou X segundos, apenas para facilitar a sua vida. Se você deixar esse View Option ligado nesse botão, ele vai mostrar apenas o primeiro e o último frame, ou seja, como começa e quando acaba. Eu não sei se isso tem uma relação apenas estética ou se tem uma relação com a capacidade de processamento. Eu nunca senti nenhuma diferença na prática de deixar um ou outro. E se eu deixar esse aqui, que é o pior de todos, ele não está mostrando nada. Então você não tem noção do que cada faixa dessa está tocando para você. Tá, essas opções de áudio são o seguinte. Neste primeiro, ele vai mostrar a faixa de áudio não retificada. Ou seja, se eu deixo isso aqui desligado, a faixa de áudio está toda embaixo e ela toca para cima. O que eu não sei... Deixa eu ver se esse vídeo aqui, esse áudio ficou estéreo. Canais 2, tem 2 canais, beleza. Se eu não me engano, e eu não tenho certeza, mas ele está misturando aqui o canal estéreo e ou seja, os canais direito e esquerdo dentro de uma mesma linha. Se eu ligo isso aqui, ele bota o direito para cima e o esquerdo para baixo. Eu não tenho certeza, tá? Até porque eu tô achando estranho eles serem exatamente simétricos. Se eu ligo ou desligo esse botão aqui, ele coloca o ponto inicial do 0 para baixo do nome. O que talvez seja bom, ou não sei, assim você tem mais espaço para ver a tua trilha de áudio, mas em compensação o nome fica prejudicado. Assim, você consegue ver o nome à parte. Se você só tem um arquivo, não faz sentido você deixar assim. E esse aqui ele liga uma borda, mas é uma borda bem fininha. Ele coloca uma linhazinha preta em volta do negócio. Que dá para ver? É só uma questão de visualização, tá? Ou seja, isso não vai mudar o teu áudio em absolutamente nada, nenhum desses botões. Isso é uma questão de você ver melhor. Para mim, sinceramente, tanto faz. Normalmente eu trabalho dessa forma. E aí quando você aumenta, ele aumenta para os dois lados, porque teoricamente ele está aumentando o canal direito e esquerdo ao mesmo tempo. Isso não tenho certeza se é simétrico, ou seja, o que está para lá está para cá. Até porque essa trilha, 2.0, significa que é uma trilha estéreo. Só uma curiosidade, eu já baixei muito efeito sonoro que a trilha era mono. Então quando eu deixei o canal aqui em estéreo, que eu joguei a trilha, ele só saiu em um dos lados, eu não me lembro se era direito ou esquerdo. Ou seja, quem está vendo no celular não vai ter problema nenhum, porque mesmo que for estéreo, o negócio está na frente dele. Mais uma vez um cara colocou um comentário dizendo: cara, que estranho seu vídeo, eu tô vendo aqui com fone de ouvido e todos os efeitos estão saindo apenas no meu ouvido direito. E o erro foi meu, porque eu tinha esquecido de deixar a trilha como mono. É aqui, ó, você clica com o botão direito e Change Track Type to Mono. Aí ele deixa um canal mono, ou seja, vai ser só um canal que vai sair nos dois ouvidos, e independente do áudio que você colocar aí, ele vai misturar e deixar em mono. Então foi uma prática que eu comecei a fazer. Tudo que é efeitos, uma batida, poc, pum, paf, vai tudo por esse canal de efeitos especiais, porque como eu não sei se o arquivo que eu baixei da internet é mono ou estéreo, também não vou ficar verificando centenas de arquivos, eu deixo em mono e jogo ele todo lá. Música de fundo, a minha fala e tal, eu deixo em estéreo. Aqui em cima no vídeo você tem o Auto Track Selector, que a gente vai ver em outra aula, e esse aqui do lado eu posso desabilitar minha faixa. Então uso bastante para isso, ó. Eu estou passando aqui
E será que esse corte aqui embaixo tá bom? Então na hora que você desabilita, ele deixa de existir e mostra apenas o que está abaixo, por isso que ele fica cinzinha. Aqui ele está marcado com V1 porque significa que essa é a faixa que eu estou trabalhando. Se eu ligo aqui no V2, significa que é a faixa que eu estou trabalhando. Eu não tenho certeza, porque quando eu puxo e coloco na faixa, mas salvo engano, quando você coloca isso aqui, deixa eu ver se é isso. Deixa eu botar aqui I, O. Por que I, ó? In, out. E agora eu vou inserir. Foi exatamente isso. Perceba que quando eu peguei essa trilha, o V1 estava marcado, que eu cliquei nesse botão, ele inseriu o vídeo na camada V1. E não na camada... Por que esse aqui tá com V1 e esse aqui tá com V1? Não, é V2. Acho que é só o nomezinho aqui que tá. Entendi, V1. Aqui eu clicar fica V1. Perfeito. Mas o nome tá vídeo 2. Paciência. Então, esses 3 botões aqui, eles indicam como a gente vai colocar o vídeo. Então, tá aqui no V1. Se eu clico nesse botão, Insert Clip, ele vai inserir e vai abrir um buraco no tempo. Ó. Pode perceber que ele abriu um buraco e todo mundo que estava desse ponto, ele jogou para lá. Agora, se eu clicar nesse segundo botão, ele simplesmente coloca. Pode perceber que o áudio foi comprometido porque o áudio veio para cá. É diferente de se eu clicar aqui no áudio 3. Na hora que eu inserir esse vídeo com esse segundo botão, ele colocou por cima tanto o vídeo 1 quanto a sua camada de áudio. De novo, eu não uso assim, eu simplesmente puxo ele e jogo na camada que eu quero. Mas tem esses botões. E tem esse que é o Replace. O Replace Clip. Se você clicar num clipe, deixa eu botar aqui. In, Out. Cliquei aqui. Cliquei nele e vou clicar no Replace. Aí ele troca o tamanho do vídeo que eu tinha aqui pelo meu vídeo que eu tenho lá. Pela lógica, eu posso pegar qualquer vídeo meu e clicar no Replace, que ele troca. É exatamente isso. Ele vai simplesmente trocar sem alterar o tamanho. Sinceramente, são só artimanhas para quem, tipo, edita vídeos muito longos. Casamento... reuniões gigantescas, 2, 3 horas, filmes. Mas para quem faz videozinho curto de 5 minutos, 10, 15 para YouTube, não sei se isso aí vai gerar tanta agilidade. Enfim, se você faz e sabe, deixa aí nos comentários. Bom, é isso. Na próxima aula, a gente vai ver as ferramentas de corte e tem um monte de característica bem interessante para depois a gente entrar nos efeitos. Meu nome é Theo, o que eu estou editando aqui.